No programa de hoje, o quadro Pergunta ao Profissional apresenta o Caio Martins, arquiteto e urbanista, que vai tirar todas as suas dúvidas sobre como melhor decorar a sua casa. Bom dia, Caio, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui cheios de perguntas para vocês, de vários telespectadores. Qual a distância necessária entre uma luminária e uma mesa de jantar? Quem pergunta é a Deise Mota, da Federação. Olha, na verdade, a gente tem que ter uma medida padrão média que a gente tem estabelecida. Essa medida fica como altura do pendente é 1,60 m do chão, né? A mesa geralmente está 75, né? Mas o mais interessante é a gente sempre ter um cuidado de, na hora de escolher a peça, de escolher a luminária, a gente tem que saber que tipo de iluminação que ela tem, né? Se ela aquece, não aquece, se a iluminação está pegando sobre todo o vão da mesa, se de repente precisa subir um pouquinho ou descer um pouquinho para fechar mais um pouco mais o foco. Mas é uma coisa que a gente tem a média da altura e trabalha em cima de cada peça de iluminação, cada tipo de luz, inclusive, que a gente está jogando sobre a mesa. O Ademir Miguel da Barra, ele quer saber, para as salas de estudo e leitura, quais os tipos de iluminação são indicados? Olha, aí a gente... Bom, aí muita calma. O que a gente tem que ter também consciência é de que é sempre bom estar com o nosso profissional do lado. É muito importante, porque cada situação cria uma necessidade, cria uma demanda de iluminação diferente. Então, o que a gente tem que entender? Tem que entender que existem iluminações para cada cenário, tá? Então, se eu tenho uma sala de leitura que é específica ou exclusiva para leitura, eu tenho que direcionar a minha iluminação para que ela funcione e atenda às posições e às condições do espaço para aquele tipo de atividade, tá? Agora, às vezes a gente tem um espaço que ele é mais versátil, a gente tem um espaço que é sala de leitura e que ao mesmo tempo a gente pode assistir um filme ou que pode ter um lugar de descanso, de repouso. Então a gente sempre trabalhar com a iluminação adequada. O profissional estando do seu lado, eu tenho certeza que ele vai entender melhor aquele contexto e aí sim direcionar você para a iluminação adequada. Então, Caio, a gente ouve muito falar nos LEDs. E aí o Fernando Henrique de Undina, ele pergunta onde tem espaços e como pode ser usados. O LED tá aí bombando, né? Tá aparecendo para roubar a cena mesmo da iluminação. Então, assim, o LED ainda é uma tecnologia que ela, como é que eu posso dizer, não se estabeleceu tanto ainda, porque as possibilidades que o LED estão trazendo são tantas que é preciso que a gente comece a entender como vai funcionar ele para acomodar ele dentro do cenário da iluminação. Então, dentro do projeto residencial, a gente ainda precisa ter algum cuidado com ele, porque a gente não tem ainda uma flexibilidade, principalmente da temperatura de cor dessa iluminação. Então, mas o LED ele está justamente aparecendo com a possibilidade de ser aplicado em diversos usos, em diversos tipos de luminárias e também buscando trazer diversas possibilidades de cores, de flexibilidades, de, vamos dizer, até de ambientação do espaço quando você quer brincar um pouco com esse espaço. Então, na verdade, o LED ele é uma coisa que já é uma realidade, claro, mas é uma coisa que ainda está se acomodando dentro do espaço. E a novidade está sendo muito rápido e está mudando muito rápido. Já se fala de OLED, que é uma novidade que pouca gente ainda conhece. Então, assim, a gente está esperando que isso vai ser uma coisa que ainda vai se acomodar um pouquinho. Para as pessoas que estão em casa e não conhecem muito bem o que é, você explica pra gente? O LED, na verdade, o que surgiu... O LED a gente sempre teve em nossa vida. O LED é aquele pontinho de luz vermelho quando a gente deixa a televisão ligada no stand-by. Então, aqui ele é um LED, que é um emissor de diodo de luz. Só que, na verdade, o que se atingiu hoje foi que a gente conseguiu trazer alta potência, ou seja, alta quantidade de pacote de luz dentro do LED. E isso aí que foi a grande virada do LED, porque o LED passou a ser usado como... hoje as televisões têm televisões de LED, você tem painéis letreiros luminosos de rua de LED, você tem iluminação que consegue iluminar um ambiente com LED com a capacidade de potência baixíssima. Então uma lâmpada incandescente de 100 watts ilumina um ambiente, enquanto o LED faz isso com 3, 4, 5 watts, você ilumina o mesmo ambiente. Então você vai ter uma redução muito grande no consumo de energia. E aí está o trunfo do LED e a possibilidade, a variabilidade dele é que está trazendo essa novidade toda, que está todo mundo meio agitado para ver como é que a gente vai explorar isso aí. E o custo de tudo isso? O custo de LED já tem caído, né? Ele já está, de algum tempo para cá, ele já vem caindo porque ele está se tornando uma coisa acessível. Mas na verdade ainda é um custo que está um pouco fora do que a gente está acostumado a comprar uma lâmpadazinha incandescente, a comprar uma lâmpadazinha fluorescente compacta, ainda é um pouco mais alto. O que a gente tem que entender é que sempre vai ter que se tratar de payback agora, né? O consumo de energia é ecologicamente correto. Na verdade, você tem um payback disso aí. O que eu gasto um pouco mais hoje na minha luminária, eu vou ter um retorno na minha conta de luz pro resto da minha vida.
Então é isso que a gente tem que ter um pouco de atenção. As pessoas são meio imediatistas, querem tudo assim. Eu quero o mais barato para agora. Calma, talvez isso não seja o mais barato. Você vai ver que o mais barato é você investir um pouco mais no início e ter um retorno de payback depois. A Marta Guimarães de Brotas, ela pergunta onde utilizar luz branca ou luz amarela? O que fica melhor? É uma dúvida que todo mundo tem. E a gente tem que ter cuidado até na hora de trocar a lâmpada, né? Porque muita gente... a luz de casa, a lâmpada de casa queimou, eu vou no mercado, compro qualquer lâmpada e coloco novamente lá no local. Calma. É preciso comprar lâmpada, principalmente quando você vai complementar uma iluminação que já é existente, ou repor uma iluminação, uma lâmpada queimou. A gente tem que ter esse cuidado para comprar a lâmpada correta, para comprar a especificação de lâmpada que tem o mesmo pacote de luz, que tem a mesma temperatura de cor, né, que é o que está falando um pouquinho da luz branca e da luz amarela. E aí a gente tem que ter na hora de aplicar isso também no nosso projeto. É importantíssimo entender que a gente, quando cria o projeto, nós arquitetos, nós decoradores, a gente cria, na verdade, um cenário, a gente cria uma sensação. Então não é simplesmente colocar as coisinhas no lugar certo, organizar o layout do meu espaço, não. A gente está criando um cenário, a gente está criando um clima, né? Você faz uma sala de relaxamento, a ideia é que a iluminação, o som, os ambientes, os móveis, os tecidos, todos eles tenham sido pensados para lhe trazer essa sensação bacana de relaxamento, de repouso. Então assim, a iluminação é a mesma coisa, então a iluminação branca e amarela, o que acontece? A iluminação branca, a gente usa muito mais ela para uma parte que a gente chama de laborativa, né? Então a gente usa em edificações comerciais, escritórios, até lá na nossa cozinha, né, que a gente quer um negócio bacana para poder colocar a luz de trabalho adequada. E a luz amarela a gente busca quando a gente quer criar um cenário mais, uma situação mais de aconchego, uma coisa mais intimista. Então são coisas que a gente tem que criar junto com o cenário. Não vem sozinho, não dá para dizer assim, eu quero uma luz amarela que ela vai fazer tal efeito e vai resolver meu ambiente. Calma, ela tem que estar dentro do contexto do projeto, né? A Júlia Cardoso, de Vilas do Atlântico, ela pergunta o que devo considerar para iluminação de áreas externas? Iluminação de áreas externas, é um quesito também assim que de cara eu pensaria um pouquinho em automação também, né? A automação seria legal para poder a gente entender que eu tenho que criar as situações, porque quem mora em casa é meio chato você sair de noite acendendo as luzezinhas do jardim e depois de noite, quando você vai dormir, sair apagando as luzes. É meio chato, mas isso a automação hoje está resolvendo pra gente. E um outro quesito que é importante é a gente saber que não adianta pegar a área externa inteira e você colocar uma luz chapada naquilo lá e pronto, está todo iluminado, meu jardim está todo visto. Você não valorizou seu jardim. Então a gente tem que ter iluminação de destaque nas peças que a gente quer valorizar dentro do jardim, da parte de vegetação que às vezes você tem espécimes mais valorizadas, você tem um coquetel de plantas onde tem uma área mais trabalhada, tem uma área de jardim bem trabalhada, então a gente vai trabalhar a mesma coisa, os cenários novamente. Então a gente valoriza algumas peças de destaque, marca os caminhos, né, desse jardim, onde a gente vai trabalhar com ele, onde suas visitas vão passear de repente num clima bem agradável à noite dentro do seu jardim. Então é uma iluminação também que a gente tem que ter as áreas de valorização. Você tem iluminação suave, geral, e depois você trabalha em iluminações de destaque, de passeios, caminhos, as coisas que são as áreas para levantar o seu jardim. Caio, nós temos aqui uma pergunta de Morro de São Paulo, do François. Ele quer saber, para contratar um profissional para desenvolver um projeto comercial, quais são os custos envolvidos? Isso aí eu acho bem interessante, porque sempre que a gente pensa em obra, a gente pensa no valor, no custo da obra, e aí diz, eu tenho um orçamento X e meu orçamento X engloba esse custo da obra. E a gente esquece que existem tantos profissionais e tantos serviços envolvidos nisso aí. O que é legal entender? Nós vamos fazer um projeto para uma pousada, já que ele está falando de Morro de São Paulo, uma pousada ou alguma coisa comercial. A gente vai contratar um profissional de arquitetura, ele vai fazer o nosso projeto. Depois desse nosso projeto pronto, não tá na hora de começar a obra. Na verdade, você ainda tem os projetos complementares. Você vai ter que fazer o projeto estrutural, o projeto de iluminação, que aí eu puxo a sardinha um pouco para o meu lado também. A gente tem um projeto ainda de elétrica, a gente tem um projeto de hidráulica, né? Tudo isso são custos, são profissionais que são inerentes à obra. Não adianta a gente imaginar que eu tenho o valor do material que eu vou comprar, tenho o valor do pedreiro, a gente lembra disso e de repente esquece do valor dos custos profissionais que vão pensar aquele projeto, que inclusive fazendo esse planejamento completo antes, a gente tem condições inclusive de reduzir o custo da obra e na verdade eu até não gosto nem de chamar de custo esses profissionais, ele é investimento, porque quando se trata de um projeto comercial você está investindo nesses profissionais para que o resultado desse projeto vire retorno financeiro para o comerciante. Ninguém está fazendo pousada só para se divertir, está fazendo para ganhar dinheiro, é um investimento, é um comércio.
né? Então, em cima disso, a gente tem que levar em consideração para não esquecer desses custos e depois a gente se atropelar um pouquinho nas etapas do projeto e da obra, né? Caio, o nosso programa agradece a sua participação. Eu que agradeço o curto-circuito, sempre às ordens. Muito obrigada. E o programa Curto Circuito traz uma dica especial para você. Com a sua vida iluminada, tudo vai ficar melhor.